hoje aqui conversando com você sobre o uso de medicamentos, né? Porque, olha, se tem uma coisa que a gente faz, às vezes, né? É usar remédios de acordo com aquilo que a gente acha melhor, nem sempre buscando a opinião de um profissional abalizado. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso, entender inclusive riscos dessa questão e também da automedicação. Mas aí, quais são os medicamentos que eles necessariamente precisam de receita médica? Eu vou começar falando que todos. Porque até os medicamentos que hoje são considerados de venda livre no mundo, se você não tiver informação, você pode ir a óbito. Por exemplo, se você utiliza um medicamento comum, analgésico antitérmico, que é o paracetamol, dependendo da dose que você toma por dia, dependendo do teu peso, da tua idade, alguma coisa, você pode ter uma lesão e ir a óbito. Então, assim, isso é um medicamento de venda livre. Imagina os outros medicamentos que nós temos com muito mais risco. Mas a maioria dos medicamentos, até a água, em excesso, ela mata. Então, na minha opinião, a gente tem que ter muito cuidado com todos os medicamentos. Mas, ao mesmo tempo, mais uma vez eu falo o seguinte: se você está o tempo inteiro, quando você está assistindo um programa, está te bombardeando, porque para que aquele medicamento serve, falando que você tem a capacidade de se automedicar, a sociedade, ela, toda hora, ela fica em dúvida. Uma outra coisa, ano passado a gente teve uma legislação que mudou a farmácia para estabelecimento de saúde. Mas aqui no Brasil, a legislação é nova, tem menos de um ano, mas é um estabelecimento de saúde realmente? Porque quando eu compro um medicamento, eu tenho que comprar uma quantidade maior, que vai sobrar. E que depois, se eu tiver uns sintomas parecidos, eu vou utilizar. Eu vou estar mascarando vários tipos de doenças. Por exemplo, mesmo no município do estado do Rio de Janeiro, nós temos doença que tem uma frequência ainda muito grande, desde a história. Por exemplo, a tuberculose. Então, às vezes, eu posso estar utilizando um analgésico antitérmico e mascarar uma doença muito mais grave. Até mesmo com risco de vida no futuro. Tá certo. Os medicamentos infantis, eles deve-se ter um cuidado maior na compra de medicamentos infantis? Ou quando a gente fala de cuidado, é infantil, é adulto, tudo da mesma forma? Eu diria assim, o grande problema que a gente tem, no caso das crianças, é com relação à automedicação, né? Porque as estatísticas todas mostram que a automedicação é maior nas mulheres, né? E aí vamos lá, são mães. Então a automedicação começa muitas vezes com elas. Então esse grupo acaba ficando em foco. Claro que a receita controlada nos antibióticos, por exemplo, que atualmente já fazem parte de uma obrigatoriedade da apresentação da receita, ajudou bastante, né? Isso ajudou bastante. Fora isso, tem os psicotrópicos, tal, que a gente em pediatria quase não usa, né? Não sei se você costuma usar, mas a gente quase não usa. A gente usa mais realmente dentro do controle real na farmácia, é o antibiótico, é o anticonvulsivante, o restante, os antialérgicos, por exemplo, acho que deveriam ser controlados, né? Mas são pouquíssimas as farmácias que pedem a apresentação, pelo menos, da receita para vender um medicamento. Um corticosteroide, que é uma medicação que é antialérgica, mas tem efeitos colaterais graves se você abusar. Ninguém pede receita, você compra livremente. Então, acho que isso também ajuda. Quer dizer, a população já tem esse conceito de automedicação. No caso das mães, elas querem aliviar o problema do bebê. Sem dúvida. E aí ela vai comprar o que ela achar que deve. Se foi o que o médico passou anteriormente, ou a sobrinha, como ele falou, né, que sobrou do último tratamento, e ela vai usar aquela sobrinha, ou se ela vai usar o que a mãe ou a vizinha indicaram. Isso tudo acaba trazendo muita automedicação na pediatria. É um problema grave mesmo. Para a gente é muito difícil controlar. Ela se torna mais crítica, mais perigosa a automedicação na criança do que nos adultos? Olha, eu diria que... Bom, eu vou ter o meu olhar, né? Eu diria que sim, porque são organismos frágeis, estão em formação, tem deficiências ainda metabólicas importantes, tem a questão de dosagem,
que não é tão fácil você dosar. O adulto geralmente é um comprimido, né, uma coisa, um copinho de medicamento, é uma coisa assim mais arredondada. A criança não, é tudo fracionado, né? É tantos ml de alguma medicação, né? É tudo muito fracionadinho. Então, o pediatra está aí para isso, para fazer a continha, né? E prescrever dentro de uma norma correta, né, de uma coisa adequada para o peso daquela criança. Porque a criança está em crescimento constante. Então, o medicamento que você usou 10 gotas hoje, daqui a um ano não são mais 10 gotas. Porque a criança cresceu, ela engordou, né? E eu acho que o outro extremo, o idoso, também é perigosíssimo, né? Eu vejo essa questão na pediatria, né, principalmente na criança menor, que, como ela falou, a dosagem assim, é fundamental para poder o medicamento poder agir. Mas eu, como homeopata, eu sou médico generalista, eu pego desde o bebezinho, a gente estava até conversando antes, né? Até as pessoas da terceira idade, e eu vejo com uma maior frequência, eu vejo na pediatria até um maior cuidado em relação a isso, né? Até porque o tipo de paciente que vem procurar homeopatia é porque justamente quer largar, né? Ou quer tentar evitar a alopatia na medida do possível. E a questão da automedicação, principalmente nas questões das dosagens, como ela bem colocou, na criança você tem uma dosagem menor. E conforme você vai crescendo, a dosagem ela vai aumentando. Só que quando chega na idade do adolescente, adulto e idoso, teoricamente, as dosagens são as mesmas. E o que eu vejo, porque eu também atendo bastante pessoas da terceira idade, que a questão da automedicação, ou mesmo nem da automedicação, e aí da polimedicação, né, principalmente das pessoas da terceira idade, que você vai, cada médico, cada especialista dá o seu medicamento e fica numa superdosagem, isso é muito mais grave e muito mais violento para a sua saúde. Então, essa questão da dosagem, de você ficar tomando medicamento, se é mais grave, né, na criança, no adulto, no adolescente. O adolescente, então, pelo amor de Deus, tem uma sorte no adolescente. O adolescente não vai tomar remédio, né? Mas também quando toma é de uma maneira excessiva, né? E perigosa, inclusive com medicamentos de ação local. Nós, mais com experiência, né, de pingar colírios, né, que acho que colírio não tem problema nenhum, né? Tem um paciente que quase perderam a vista porque ficou pingando colírio ad eterno. Então, essa questão de tomar medicamentos durante um longo período, tem que estar, e repetidamente, isso é extremamente perigoso. Né? E voltando em relação aos medicamentos, o que pode ser prescrito de antibióticos, anti-inflamatórios, que tem uma venda livre também, super complicados. E não só venda livre, propagandas na televisão, na mídia, na rádio, que são extremamente perigosos. Perfeito. A gente pergunta, né, essa questão da criança ou dos adultos, se tem um risco maior, porque via de regra a gente diz assim, não, com criança tem que tomar mais cuidado. Mas adulto não tem problema, a gente pode, né, já conheço, já estou acostumado. Já tomei o remédio, já tomei. Meu amigo tomou, meu namorada. Então, exatamente, muito... a gente tende a ter menos cuidado, né? Gente, a nossa produção foi na rua perguntar como é que o pessoal está se comportando com relação a essa questão do uso de medicamento. Vamos ver, foi muito interessante. Roda o vídeo. A senhora, quando tem alguma dor, a senhora procura o médico antes de se medicar ou a senhora se automedica? Eu tenho que ir ao médico porque eu sou diabética e hipertensa. Então, qualquer coisa fora do eixo, porque eu meço de manhã o açúcar, meço a pressão, eu tomo uma quantidade boa de remédio. Eu dificilmente tenho dor de cabeça. Mas qualquer problema que eu tenho, eu vou ao médico. Não tomo por minha conta, não. Eu vou ao médico. Quando a dor é demais, eu não aguento e vou da farmácia e compro o remédio e eu mesmo tomo. Quando eu estou sentindo alguma dor, algum tipo de doença, eu procuro um médico. E tenho como provar, eu estou com uma receita aqui no bolso, com 8 remédios para tomar. Vou na farmácia e compro o remédio. Peço a ele qualquer remédio para o problema que eu tiver e tomo. A automedicação, com certeza. As pessoas, é muito mais prático, né? Você procurar um enfermeiro ou a pessoa que diz que tem condição de te ajudar. Depende, se é uma coisa que eu já senti antes e sei o que é, uma torçãozinha ou alguma coisa assim, eu me automedico, senão eu procuro um médico. Como eu sei que a minha dor é constante, é a mesma dor, quando está mais forte eu vou para o médico.
quando não, eu me automedico com aquele mesmo remédio. Só vai, por exemplo, se for uma dor que acabou anti-inflamatória, alguma coisa assim, a gente não conseguiu contactar o médico, aí vai, tenta arrumar na farmácia, mas vai ao médico pegar receita. Bom, eu costumo sempre ir ao médico, fazer consultas até para não tomar qualquer medicamento, né, e ter alguma contraindicação, alguma coisa que possa me fazer mal. Eu não costumo sair tomando remédio sem ter ideia do que para que é exatamente, né. Primeiro que eu não sinto dor de cabeça e qualquer outra dor que eu sinto eu tenho que ir para o médico, eu não uso remédio à toa. De um modo geral, as pessoas se automedicam, e eu também. Dificilmente as pessoas vão ao médico, vai na farmácia, o que é bom para isso? É assim que rola. Eu acho que esse aí foi sincero, né? Os testemunhos bem, né? Bem interessantes. Bem autênticos, né? Bem verdadeiros, né? Do dia a dia. É verdade, é verdade. Mas essa é a nossa tendência mesmo. Vocês sabem, eu não resisto de fazer esse comentário. A moça falou ali, às vezes uma torção, não sei o quê, aí eu vou, tomo um remedinho e tal. Vocês sabem que outro dia minha filha, dentro de casa, assim, acordou, meio, sonolenta, levou um tombo, dentro de casa torceu o pé. Começou com uma dor no pé que não aguentava, eu achei que negócio estranho, digo, não, vamos olhar o que foi, levei para o médico para ver. 20 sessões de fisioterapia, tomando remédio, aquele negócio e tal. Eu fiquei assim, eu digo, gente, eu quase não acredito. Mas é necessário, a gente tem identificado, né, porque o pé inchou. E uma torção assim, que a gente diria besteira. Se não cuida, naquela hora talvez passe a dor, mas depois você vai ter sequelas, né? Você vai ter, no futuro, você vai sentir o reflexo dessas questões. E aí, por isso que a gente precisa realmente cuidar. Qual é o cuidado que a gente precisa ter na ingestão de medicamentos? Quando a gente fala, de repente tem que tomar o remédio, eu vou misturar um com o outro, tomo no mesmo tempo, às vezes o médico diz, esse remédio é de manhã, esse aqui é não sei que horas, mas a gente pega e esqueci de tomar de manhã, tomo no outro horário. Quais são os riscos dessa questão? Os principais medicamentos, a maioria deles, a gente tem que tomá-los com água. Alguns medicamentos precisam também de alimentos para poder fazer seu efeito. Alguns antibióticos seria esse exemplo. Mas assim, sempre com muito cuidado e com orientação. O que falta hoje, realmente, é uma assistência multiprofissional. Por quê? Às vezes, você pode até passar por um profissional prescritor, um médico, um dentista, e ele passar o medicamento, às vezes não vai ter o tempo de orientar perfeitamente. Fala, esse medicamento você vai ter que tomar com um copo d'água, vai tomar de 8 a 8 horas, mas se a pessoa tiver uma necessidade de fazer um controle de líquidos, tudo isso também tem que ser feito. Tem que tomar todos os cuidados necessários. E outra coisa também, quando você faz uma automedicação, o risco de mascarar algumas doenças mais graves, esconder, deixar que essa doença já apareça de uma forma muito mais grave é muito complicado. Qual é o problema? Por que a gente não pode tomar um remédio com suco, com alguma coisa assim? Essa parceria médico-farmacêutica é fundamental. O que ele levantou um ponto muito interessante, porque, infelizmente, muitas vezes o médico não explica para o paciente, quando mal entende o que está escrito na receita, né, como deve ser tomado o medicamento, se é em jejum, se pode ser tomado com água, se tomar com um suco de laranja ou qualquer outro suco possa interferir na absorção desse medicamento. Então, essa informação, acho que a pressa das pessoas hoje é uma coisa assim que é muito nefasta para a saúde das pessoas. Né? Então, esse esclarecimento e principalmente essa parceria de médico farmacêutico é fundamental para a orientação e faz parte dentro da orientação farmacêutica a como tomar o medicamento. Esclarecer. Tem medicamentos que obrigatoriamente tem que ser tomado em jejum, que você tem que andar, caminhar para depois poder se alimentar. Tem outros que obrigatoriamente tem que ser tomado com águas. Então, essa questão, no caso da homeopatia, é justamente o contrário. Quanto mais longe das refeições, é melhor tomar os medicamentos. Então, cada medicamento existe uma peculiaridade e uma indicação e um porquê de tomar naquele horário, daquela forma, ou não com água ou com algum alimento.
Então, isso é fundamental que seja esclarecido. Aí a gente imagina a população, coitada. Para o próprio efeito do medicamento, né? Exatamente, Se você tomar de uma forma diferente, seja ótimo, né? Que ele consiga atingir aquilo que realmente a gente quer. Que ele tenha aquela eficácia para a qual a gente está tomando o remédio. Tem coisas, por exemplo, na pediatria, eu procuro esclarecer muito as mães com relação ao uso de vitaminas, por exemplo, tá? Porque às vezes eu não gosto muito do uso abusivo de vitaminas. As pessoas hoje já estão com esse conceito, né? Faz malhação e se enche de vitamina e proteína. Não é bem por aí. Mas as crianças às vezes precisam de uma complementação, por exemplo, a vitamina C. Né? Tem um efeito antioxidante excelente, isso já é constatado, muitos médicos já orientam, mas é numa dose pequenininha. Se você aumentar muito a dose da vitamina C, ela deixa de ser antioxidante. Então já não é adequado. O ferro, por exemplo, muita criança precisa de complementação de ferro. Aí eu sempre bato na tecla, principalmente com relação ao leite. O leite atrapalha a absorção do ferro. Aí a mãe vai dar a dose do ferro e dá uma mamadeira em cima. Ou então pinga o ferro dentro da mamadeira. Aí atrapalhou tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado de orientar, né? Eu sempre falo, alimentos lácteos não ingere depois da refeição, né? Porque você já atrapalha a absorção do ferro. Assim você não vai precisar do ferro complementar. Você já usa o ferro da alimentação. Mas são orientaçõezinhas do dia a dia que você tem que ficar batalhando, porque as pessoas realmente não sabem o que fazer. E muitas vezes também não leem a bula. Então tem que ver como está sendo a orientação de ingerir aquele medicamento para que a gente garanta o efeito, né? Porque muitas vezes a gente pode atrapalhar o efeito desse medicamento e dizer, pô, o médico passou, não deu resultado nenhum. E às vezes esse não resultado é porque a gente está fazendo a ingestão da forma errada, né? Efetivamente da forma errada. Que assim, a informação é o principal aliado de qualquer tratamento. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande na informação. Pode ter um excelente profissional prescritor prescrevendo os medicamentos ideais, mas de repente, na hora de utilizá-los, um medicamento vai cortar o efeito do outro. De repente ele vai precisar tomar um antibiótico, um antiácido, aí vai tomar no mesmo horário, corta o efeito. Tem determinados medicamentos, são muito poucos, mas teria até horários ideais durante o dia para você tomar um medicamento. Então, todos esses medicamentos que a gente fala, precisa de cuidados especiais, precisa da informação, precisa de uma equipe multiprofissional. E isso que é a grande dificuldade hoje em dia. E sem falar o seguinte, hoje os profissionais de saúde, ficam o tempo inteiro ainda tendo que disputar com a internet. Que a maioria dos cidadãos hoje vão na internet, leem e às vezes fazem aquisição. Por exemplo, eu trabalho com educação em saúde de escolas públicas e privadas, é algo assustador que a gente vê em escolas de usos de medicamentos moderadores de apetite, de uso de modeladores de corpo. Chega num ponto que o pessoal usa substâncias altamente agressivas para aplicar no músculo, para definir musculatura, e algumas delas, vocês veem hoje na TV, as pessoas tendo que tirar esse produto depois e amputando membros. É verdade. Por isso que a gente está conversando sobre essa questão do uso de medicamentos aqui. Eu vou para o intervalo e eu volto já já para a gente continuar o nosso papo. Eu quero